grande maioria do povo da cultura é esquerdista. Gente, eu tô só falando o que... Tem algumas perguntas aqui que não são regras, mas pelo menos o que as pessoas falam. Que a maioria do povo da cultura é esquerdista, defende a Dilma, defende o Lula, hoje talvez mudaram de opinião, mas defendiam bem, defendem, enfim. Você acha que é real essa afirmação ou não? Eu acho que existe... A nossa convidada, ela é bailarina, professora de dança e atualmente ela é secretária aqui da Cultura aqui de Ribeirão Preto. Eu queria chamar aqui que vocês recebam com aplausos Isabela Pessotti! Todo mundo tem revela quando acorda 6 da matina. Tem latino, tem febre amarela. Sou a bailarina que não tem. A Vivi é uma menina que canta, que faz de tudo, né? Realmente é uma artista, né? Sim, completa. Fique esperto que ela quer tomar teu lugar, tá? Só que começar o programa já... Todo mundo. Pra todo mundo. Brincadeira, a Vivi, o lugar dela com certeza é nos nossos corações. Oh, a Vivi é sensacional. Vocês também. Você sabe que... Deixa eu falar um negócio aqui, só um comentário. Pra galera que assistiu o programa do final do ano, o especial de Natal, que achou que eu e a Vivi tretamos... Não, porque teve mensagem, né, Vivi? Recebeu, fala Esse fim de semana eu recebi umas amigas em casa de São Paulo, de Santos, e elas ficaram falando desse programa. Eu tava assistindo o programa e o cara ficava te maltratando, eu tava quase não ia bater nele, Viviane. Acabaram com você. Acabaram com você, chefinho. Eu queria falar pra vocês que se vocês acham que foi combinado, foi. Tá bom? Eu e a Vivi, a gente nunca briga, cara. Eu e a Vivi, a gente dá super bem. Tá? Inclusive, os dias que ela falta, ela já faltou 2 vezes, foram os melhores programas que nós tivemos. Ai, que mentira, aqui. que absurdo. Eles morreram de saudade de mim. Isabela, muito obrigado pela tua presença aqui no Fala Amarral. Você é secretária jovem, né? Uma secretária bonita, jovem. São seus olhos. Ô, louco, ô, louco. Tô virando meio século aí. Ô, louco, então, formalzão, tá? Só de dança. Tá aí, passa pra nós a receita aí, porque, principalmente... A Isabela vai ser igual a Madonna, ela é bailarina. Com 100 anos ela vai estar igualzinha. Já pensou? Não, ali é formal, hein? Ali é, gente. Ali é yoga e formal. Isabela, você era... né? A pessoa não deixa de ser. Ainda danço. Você é bailarina eu sou, secretária eu estou. Essa situação. Vamos falar primeiro, eu quero falar sobre Ribeirão, quero falar sobre a secretaria, sobre o teu trabalho, mas eu quero falar primeiro sobre essa... Vamos falar, a gente está falando de cultura no programa de hoje. E a dança, obviamente, que é uma forma de cultura, histórica, inclusive. Você começou a dançar com quantos anos? Conta um pouquinho, só pra gente saber. Eu comecei a dançar muito novinha, fiz ginástica também, mas o balé foi o carro-chefe da minha vida, assim. Tudo que eu fiz foi em relação ao balé. As cidades em que eu morei foram... todas. Quem me levou foi a dança. Você faz espacato, aquele negócio? Eu ainda faço. Tô velha, mas ainda faço. Eu ia falar pra ela, Verde, vem de calça, um negócio pra fazer um developé aqui, mas o cenário não cabe. Dever o quê? Developé. Óbvio como eu sei. É um que você... Como que fala aí, Vivi, fala aí, Vivi. A gente abre a perna assim pra cima. A perna? É verdade, a gente abre a perna. A gente... 180. Como é que a gente abre? Mostra aí, mostra. Você tá de Faz calça. aí, Rafa. Não dá pra aparecer? Tá. Levanta a perna, o povo de casa não vai ver. Ele não tá aquecido. Ô, louco, velho! Que isso? Calça, Que isso? É o jeans limita um pouco. É o jeans, né? né? Se fosse cotton, tava atrás O jeans limita um pouco. É verdade, é verdade. Mas estica o joelho. Chama developé. O developé, ele abre a perna por trás, Vertical, assim, seria... Ah, não, tá, ela põe a perna tipo assim, mas ou é a perna. pode ser de qualquer lado espacate também. pra cima é developé. Developé é desenvolvimento da perna. Developé. Então, você desenvolve. Pode ser pra frente, para o lado. Ó o tutorial agora, ou pra trás. Aprendemos algo novo hoje no programa. Isso. Eu quero ver semana que vem todo mundo de calça de cotton fazendo developé. Vamos fazer um uma desafio aula? que eu estou lançando aqui. Ok. Fazer uma aula semana que vem. Você quer aparecer neste programa semana que vem? Faça um developé e mande para o nosso WhatsApp. Mande o seu developé. Põe o WhatsApp na tela aí, por favor. Mande para o nosso WhatsApp o seu developé. Quem Os fizer caras um pararam de developé... trabalhar porque eu chamei eles de... Ah, voltado. Quem fizer developé agora, a gente passa aqui. Manda pro WhatsApp e a gente passa aqui agora.
agora. Mande durante o programa. Que a gente tem... O povo de casa não tá vendo, cara. Vem aqui no meio, vem aqui no meio. Os nossos, só pra vocês entenderem, os nossos... Eu acho que a gente tinha que avaliar a qualidade desse developê, porque a produção ali tá meio A durinha. produção tá parando de fazer corte pra fazer developê. Que nem é um developê, na verdade. Tá parecendo um golpe de capoeira. Tá indo bem, falta Ô, alongamento, Marral, a gente trabalha Tem como isso. fazer isso caseiro, assim, você tem que aprender em casa. É assim, você pega um papel sulfite, dobra no meio, mas deixa uma abinha. Aí passa cola nas bordas, aí você dobra e isso vira um envelope. Tem envelopê também. O Envelope. desenvolvimento eu da adorei que você perna fez essa e o piada. recolhimento da perna. Envelopê. Envelope, lá, tá dentro? Tá dentro. Papel é cultura. Rafa, eu adorei que você fez essa piada, porque isso prova que tem gente pior que eu aqui no programa, no sentido de humor, Tudo dum. né? E você é bailarina, né? E você começou a dançar com quantos anos mesmo? Super cedo, uns 6 anos, 7 anos de idade, mas no Brasil a gente considera que as pessoas comecem a fazer dança com 6, 7 anos, até mais novas, né? Por conta de uma questão comercial mesmo. Ah, Mas é? a maturidade para se dedicar à dança, como na época era o treinamento, que era 5, 6 horas por dia, hoje em dia a gente vê escolas que dão aula 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, então é complicado. É uma formação de atleta, né? Quando você vai formar um bailarino profissional, tem que ter uma... Você já foi bulímica para entrar em algum peso, em algum teste que tinha que pesar 31 quilos? É que isso, na época que a gente era adolescente, não tinha nome, né? Não tinha bulimia, anorexia. Quanto mais sequinha você tivesse, mais elogios, mais papéis, mais... Então, existia pesagem em época de companhia profissional, existia um padrão de peso e medidas que... Lasanha, tipo, você come? Hoje você come? Nossa, hoje eu como de tudo, que nem uma anaconda, mas o corpo já ficou meio que estagnado naquela magreza crítica, né? Então... Ai. E você, quando começou a ser bailarina ou dançarina que fala? Ou tá certo as duas Tem gente condições? que... as duas denominações estão corretas. Tem gente que chama bailarina de dançarino e tá tudo certo. É tipo- E tem bailarino que acha que dançarina é aquela do Faustão e bailarino é o clássico, com formação acadêmica. Tá. O forrozão é do bailarino, por isso que chama É bailão. dançarino daí. Inclusive, tem muita gente que fala que a dança tem uma relação com ginástica olímpica, essas coisas, porque as crianças começam muito cedo, tem que ter uma envergadura gigante, não sei o quê. A formação da dança clássica, do balé clássico, tem muito de... A questão do alongamento aliado à força, tem um treino muito parecido com o da ginástica. Ah, é? O tempo de dedicação deveria ser o mesmo. Entendi. Então, uma coisa reforça a outra. Entendi. Pessoal, tem um vídeo aí, já tá na agulha? Se tiver, vocês me falem. Tem um vídeo da Isabela dançando. Vamos assistir aí? Ei! Vamos ver. Olha, velho, parabéns, hein? O Rafa fez um comentário aqui. Eu vou compartilhar com vocês o comentário do Rafa. Ele falou assim, olha o corpo deste dançarino. Que isso, hein, Rafa? Que isso, hein, Rafa? Queria só... Vamos ser igual, se Deus quiser. Ô, Marral, você esqueceu que eu tenho um Beleza Negra, né, na minha banda, né? Ah, você tem. É verdade. Thiago York de Angola. Todos os créditos aí para o Coral Minas, que faz um trabalho maravilhoso de cultura na cidade, que promove esse Parabéns. fervo cultural. Esse evento a Karina Burana, esse- que é era você dançando ali. Eu e o Davi Tostes, que é alguém que tem que ser lembrado aqui. Com o Davi certeza. é bailarino, ator, é um multiartista. Assim, Tá em né? musicais em São Parabéns. Paulo. Tá em musicais em São Paulo. Isso aqui é só um pedacinho do vídeo, na verdade, que a gente viu. Mas você dança muito. Você dança muito bem. Melhor. Mas também, não sei, né? Às vezes, tipo, talvez teve uma fase que você deve ter vivido isso. Hoje você tem que conciliar com outras coisas. Tive aquela fase de companhia, de Aham. dança num país, dança no outro, corre, só faz isso da Você vida. já viajou para fora do Brasil para dançar? Bastante. Para onde você já foi? Eu fui para Houston, fui para Itália, fiquei um tempinho, uns 2 anos indo e vindo do Teatro do Cárcano. Que legal, que legal. E depois eu quebrei o pescoço num acidente de carro. Quê? Aí fiquei parada Nossa, um tempinho. sério? Eu tive fratura de vértebra. Meu Deus. Fiquei de Menina. molho um bom tempo aí.
com sérios riscos. Agora tem uma prótese linda de titânio. Mas HC, eles quando operam. a pessoa quebra o pescoço, ela não morre? Desde que não tenha lesão medular, a gente machuca a medula, mas não lesa, não rompe, a gente continua com os movimentos, apesar de ter dores e algumas limitações. Mas Entendi. eu só tenho que agradecer. Mas hoje você recuperou tudo ou ficou alguma coisa para trás? Eu acho que eu estou plenamente recuperada. Tenho dores ainda, lógico, isso é para a vida, mas enquanto estiver doendo, está vivo. Então, tá tudo certo. Tá Tô em bom, pé. tá bom. Entendi. E que bom que você sobreviveu para estar aqui com a gente hoje. Que bom. Você hoje também, Isabela, você é secretária da Cultura, você é atual secretária da Cultura, né? Isso. Eu queria falar para você, de verdade, que eu sempre fui fã da cultura. Eu adorava X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum. Eu também. Nossa, eu amava. Tinha Gloob Gloob. De verdade, cara. Eu acho que você entendeu errado quando eu falei, vamos chamar a Isabela pela secretária da Cultura. É a secretária da Cultura, assim, daqui da cidade, sabe? É a emissora. Não é do Castelo Rá-Tim-Bum. Não? Não. Ih, vai ter que mudar todas as perguntas. Eu ia perguntar pra ela agora. Do Roda Viva, Ele ia perguntar do Gloob Gloob. Não, Por que acabou o Castelo Rá-Tim-Bum? Por que não tá mais no ar? De verdade. Tá rolando Castelo Rá-Tim-Bum, voltou? Eternamente. Tem exposição em São Paulo, Bárbara, do Castelo, verdade. Recomendo. Verdade. Levei as crianças, muito bom. Então, já que não é, né, então... Quem sabe a gente assume a emissora. Segue o baile. Tá, eu vou mudar aqui o tema aqui, vou escrever umas perguntas novas, peraí. Perguntas novas. Nossa, cara, eu ia perguntar do Zequinha. Vamos falar de Ribeirão. Vamos falar de Ribeirão. Vamos falar da cultura de Ribeirão. Como anda a cultura em Ribeirão Preto em 2017? Vamos falar de 2017, 2018 está começando ainda. Como foi? Porque você assumiu a secretaria. A cultura em Ribeirão, falando de cultura, de quem produz cultura, que é o munícipe, que é o agente cultural, ela vai muito bem. A gente tem excelentes atores, excelentes bailarinos, excelentes produtores culturais, excelentes manifestações populares de cultura. A gente tem cultura de matriz africana muito forte, a gente tem uma série de manifestações. Entendi. Agora, como é que o poder público tem lidado com isso? Eu acho que a gente está tentando fazer da melhor forma possível, dentro da condição orçamentária, dentro do que a gente achou que a cidade ficou por um tempo aí sem políticas culturais efetivas. Então, a área de formação, de fomento à cultura, de difusão, de patrimônio histórico ficou meio olvidada aí nas administrações anteriores. Isabela, você acha que o Brasil, historicamente... Antes de eu fazer essa pergunta, eu vou fazer outra. Vou segurar essa primeira. Se a gente pudesse definir cultura, para quem está em casa entender, porque, óbvio, todo mundo sabe o que tem uma noção do que é cultura, mas se pudesse definir de uma forma mais simples, você conseguiria definir cultura para mim? A cultura é um modo de ser, de viver, de se expressar de um povo. Então, é o que você come, é como você dança, como você se manifesta, a forma como você fala, o teu acento, o teu sotaque, tudo isso é cultura. E existem as manifestações culturais, manifestações artísticas, manifestações de cultura espontânea, que é aquilo que a gente absorve socialmente, que a gente adquire com o convívio, que a comunidade passa para a gente. A gente já sofre a culturação assim, a partir do momento que nasce, né? É pela a roupa cultura que eles a gente sabe os põem. costumes históricos das pessoas, né? Exato. Eu te fiz essa pergunta porque tem gente que acha que cultura é teatro e só. Arte, só tem a gente que acha que é manifestação só da arte. Tem gente que não acha que história é cultura. Pois é. Tem gente que, como você falou, o sotaque, os E a dimensão pensamentos. do que é cultura, né? Para a pasta ter essa importância, é preciso que as pessoas compreendam que, quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando em informação, então está falando em cultura também. Quando a gente fala em educação, tem uma parte da cultura que é a educação, que é a arte e a educação, é a formação através dos bens culturais. Eu acredito que cultura é algo tão poderoso e tão forte, porque existe, a cultura ela começa dentro da nossa casa. Uhum. Né? A educação que os nossos pais nos dá é uma forma de cultura. Porque se Claro. meu pai me ensinou que isso é certo, isso é errado, e talvez o pai do meu vizinho ensinou o oposto, a cultura que ele teve dentro da casa dele foi diferente da minha e vai gerar algo diferente e novo. Sabe quando a gente fala assim, por exemplo, fulana botou o lixo para fora, mas também brasileiro, isso é hábito cultural, não respeita a regra. Mas quem constrói esse hábito é a gente. Nós fazemos a cultura. E alguns hábitos culturais, eles podem ser modificados, e muitos devem, né? Sim. Né? Porque uma vez eu estava conversando sobre briga de galinha com uma amiga, ela falou, mas é cultural, tarana. Pelo amor de Deus, amiga, isso não é cultura legal, entendeu? Boiada não é cultura legal, torada não é cultura legal. Essas culturas, elas podem ser modificadas e devem, né? Exato. Tem discussões da ONU a respeito disso. Imagina,
tem países que mutilavam meninas porque elas não deveriam sofrer, não deveriam sentir prazer, né? Tem toda essa questão na África, por exemplo. E aí você vai discutir, mas é hábito cultural, a gente não tem que meter a colher. Não é bem assim, né? Tem coisas que precisam Pessoas realmente... estão sendo feridas? Agora eu vou fazer a pergunta que eu não ia fazer, que eu segurei. Você acha que o Brasil tem a cultura de investir na cultura? Eita! Porque... O Brasil, primeiro, não tem a cultura nem de investir na educação, que é o básico para a gente compreender o que é cultura. Nossa, tudo do... É verdade, tem que dar Aí, palmas para investir aí, em por favor. cultura, que fica sempre sendo a perfumaria, aquela coisa menos necessária. A gente fala muito em segurança pública, mas não entende que cultura está ligada a isso. A gente fala muito em saúde, mas não entende que hábitos culturais são o que fazem a gente comer batata frita e tomar Coca-Cola, por exemplo. E aí a gente fala de cultura como se fosse só arte mesmo, como se fosse só a manifestação, né, artística. Não, e eu acho engraçado isso, porque às vezes até eu creio que não é o teu caso, mas até para cargos dentro de ministérios de cultura e por aí, os políticos eles colocam só artistas e não pessoas de bem comum, porque pessoas de bem comum também podem entender de cultura. Exato. Né? O cara não precisa ser um pintor para estar lá dentro da Secretaria da Cultura, nada contra, tá? Se o cara for um cara que trabalha, que realmente faz as coisas acontecer, pelo amor de Deus, vá, trabalhe, prospere aquele lugar, né? Mas a gente não vê, às vezes, algumas outras pessoas que talvez tenham até uma capacidade administrativa, gerenciamento, poderia estar dentro dessa de outras secretarias. Você acredita que a gente vê, por exemplo, que o Brasil, historicamente, me responda sim ou não, para ficar mais fácil. A pergunta que eu te fiz. Vamos lá, a pergunta que eu te fiz. Você acha que o Brasil tem, historicamente, a cultura de investir na cultura, sim ou não? Ainda não. O Brasil engatinhou na direção correta por um tempo. A gente tinha... O Ministério da Cultura deu grandes avanços. De repente, o Ministério da Cultura foi desestruturado e desativado. Isso, para a autoestima da própria cultura, pesou bastante. Mas eu acredito que... Por exemplo, em âmbito municipal, eu tenho visto largos investimentos. A gente ainda não tem a capacidade de investir tanto financeiramente, mas só de dar importância devida para a pasta, eu acho que já é algo que... E quando eu falo investimento, eu não estou falando de investimento apenas de governo, tá? Eu estou falando de investimento da iniciativa política privada, pública, isso. Aí é que tá. Tem toda a questão comercial, né? De um tempo para cá, ficou politicamente correto, que era isso que a gente estava conversando hoje à tarde, ficou politicamente correto aliar o nome de uma grande empresa a um fazer cultural ou a uma manifestação em favor da natureza, da preservação do meio ambiente. E não necessariamente a empresa, às vezes, está realmente preocupada em não poluir o aquífero Guarani. Mas ela precisa ter essa imagem, né? A gente estava conversando sobre o Oscar, né? Do empoderamento feminino, né? Justo. Das moças. Muitas pessoas vão lá fazer aquele discurso belíssimo nos grandes eventos. Na verdade, é mais para aparecer ali no discurso do que estou realmente abraçando esta causa, né? Sei lá, não julgando, não assisti o evento inteiro, mas... Não só sobre isso, né? Muitas pessoas fazem muito discurso mais para aparecer do que, né? Tem muita gente que milita pelas causas e tem muita gente que faz autopromoção através milita delas. pelas autocausas. Exato. Entendi. O que você acha hoje, Isabela, por exemplo, desses alguns governantes que tentam utilizar e motivar a iniciativa privada? Porque eu vou te fazer uma pergunta que dá para fazer 3 horas de programa sem essa pergunta, tá? Então eu vou tentar até perguntar, até tentar ser ponderado na minha pergunta para vocês que estão em casa não me entendam mal. A gente tem visto nos últimos anos que o pessoal ligado à cultura, principalmente os artistas, obviamente, eles defendem muito essas leis de incentivo, Lei Rouanet, PROAC, e muita gente, principalmente da direita, é contra. Fala que não, os caras têm que levantar dinheiro em iniciativa privada, os caras têm que se virar, os caras não são bons? Então vai. Eu quero saber, a tua opinião sobre isso. As leis de incentivo têm uma importância enorme. Elas têm uma importância enorme porque foram as iniciais políticas públicas, não as únicas nem as últimas, mas importantíssimas políticas públicas para a promoção, fomento da produção cultural como um todo. Então, a grande crítica, principalmente das pessoas que não fazem uso e nem compreendem como funciona essa lei, é quando começaram a surgir alguns desvios de conduta da própria lei, do próprio uso da lei. Então, por exemplo, sabe-se que a Lei Rouanet foi usada para fazer eventos particulares, festa de casamento, gravar CD de gente que já estava promovida suficientemente, não precisava desse recurso. Esse prédio. E aí esse dinheiro não chegava para
Não fiz nada. Eu me abstenho. Esse recurso não chega onde ele tem que chegar, que é lá naquele Cacuriá da Dona Tetê, lá no meio do Nordeste, que é lá no Maracatu, que é lá onde as coisas precisam andar e não tem verba para isso. Entendi. Peraí que mandaram dar um tapa na TV. Ai, O pessoal mandou, voltou. developer. Saiu a logo, voltou. Dá um developer. Isso faz parte da nossa cultura. O negócio não funciona, aí dá um pedala Robinho. Então, saiu o negócio? Você vê, né? Ela tá dando uma resposta mó séria, mó importante. Vê um cara da fala, produção "Paga e fala, logo." vê um cara da produção e fala assim, não tapa na TV. De verdade, o cara mandou fazer isso. Ele não pediu pra dar um tapa em mim, tá tudo Não, certo. pelo amor de Deus. Tá tudo certo. Não é Netinho de Paula que tá aqui te entrevistando hoje. Tem uma cantora super ultra famosa que todo mundo ama. Eu particularmente, não sou, meu Deus, como eu sou fã dela, blá, 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 não vou citar nome, mas ela tem Lei Rouanet pro show dela. Não precisaria, porque ela já é muito mega ultra famosa. E veio aqui vendendo o convite do show dela, tendo Lei Rouanet, por R$800. Não vendeu um ingresso. Eu falei... São essas ações que depõem contra uma lei de incentivo que poderia beneficiar o pequeno produtor. Exatamente. Então, Eu o vou artista falar porque eu não iniciante. tô aguentando. Maria Bethânia, é você. É você. Eu achei errado o que você fez, coleguinha. Quem me chamou? Vamos lá, você viu, eu canto bem, né? Eu só dei uma notinha aqui. Claudinha Leite. Tem uma série de artistas aí que eu acho que já tem uma grana legal. Não precisaria tirar a grana de quem não... Né? E aí existe também uma cultura do próprio empresário, de querer aliar o seu nome a uma coisa grandiosa. É verdade. Então ele não quer uma companhia de dança que está começando, ele quer... Alguém que já... Não vou citar Deixa eu já nomes, vender o mas- nosso peixe aqui. Nós estamos com o PROAC. Peraí. Você não pode citar o nome? Ela não pode, porque ela tem um Eu cargo não devo. público. A gente pode. Eu vou falar o nome geral, velho. Eu vou Vice. falar o nome... Dá essa lista aí no intervalo, vou pegar tudo e vou falar pra vocês. Pode continuar. Agora, Vivi. nós temos uma lista que você pode investir tranquilamente. Entre elas, no PROAC está Vivi Reis com o Coisando, vamos voltar com o Coisando. Está Fala Marral, nós vamos ter o PROAC do Fala Marral. Então, coleguinha, você que gera ICMS, investe na gente. Olha, gente, Tudo vamos fazer o dulce. seguinte. Eu tenho que pagar um merchan, a gente vai pro intervalo, na sequência a gente volta, porque tem bastante assunto para conversar aqui ainda com a nossa convidada, tá bom? Não saia daí, a gente já volta. E já são 9h02. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure. Look into my eyes. Don't be selfish. When I think about you, I think about me. Look into my eyes. Don't be selfish. When I think about you, I think about me. I love you. Uau! E A o voz Rafa do Rafa é Valverde demais, né? sempre dando... Se promovendo. O Rafa, depois que o Rafa entrou nesse programa, não tem mais agenda esse filho da mãe aí. Não Mas tem se você mesmo. quiser contratar, ainda dá. Vai ficar mais caro agora, é óbvio. Mas ele dá um jeito. Eu queria... Tá bom? Porque eu tenho que dar comissão pra todo mundo, entendeu? Tem. Eu queria comprar o Rafa pra deixar ele lá em casa falando a hora, de hora em hora, falando todos os acontecimentos, porque a voz dele é muito gostosa, né? Apertar um botão, Rafa, fala alguma coisa aí. Essa Vivi. foi a melhor Bom cantada dia. que eu ouvi essa semana. Eu queria Não é comprar- cantada, eu adoro a namorada dele. Para, vai crenca. É verdade, eu queria fazer você a namorada do Rafa. Semana que vem, senta do lado da Vivi com um porrete na mão, tá? A Vivi não, a Vivi, ai meu Deus, que vergonha. A Vivi só faz a gente passar vergonha, gente. Renato, tô absurdo, brincando, Vivi, chefinho. eu te amo. A gente não tretou no dia 26 de dezembro. Tá? Ô, o povo meteu a língua em mim, velho. Nossa, eu tô cortando ela. Isso é pra você aprender a nunca brigar comigo. Ah, é verdade. As mulheres sempre têm que ter privilégios, né? Porque Posso aproveitar e mandar uns se não beijos? fosse vocês... Pode, Vivi, fala. Ó, queria mandar um beijo especial pro meu Grungundum, que tá lá nos Estados Unidos. Dé, um beijo, amo você. Eu morro de saudade, ano que vem tô aí. Meu mestre do reiki entrou. Tem pessoas aqui, ó. João Roberto, Pessote é fodona demais. João Roberto Sambinha, lembra dele? William Rubio, pergunta pra ela sobre a nova cultura dos pancadões em Ribeirão Preto. William, vamos responder a sua pergunta. Lohane vai operar semana que vem, lembra minha amiguinha do futebol que quebrou o pé? Foi Vai você. operar, volta logo. Lolis, boa cirurgia pra você, vou te ligar.
Rosa Gaetani mandou um beijão. Pedro Vitor, um beijo pra você. E um monte de gente aqui mandando beijo pra Isa. E é isso aí, gente. Obrigada pela audiência. Um beijão pra todos vocês que estão conosco. É com você, chefinho. Muito obrigado, Vivi. Quais Olha, são as culturas de pancadão? Ela tem que resolver. A pergunta? O que ela acha, né? Pode fazer a pergunta, qual que é? O que você acha sobre a nova cultura dos pancadões em Ribeirão Preto? Ó, o Netinho de Paula curtiu essa pergunta. Pode responder. Toda forma de manifestação cultural tem que ser aceita, compreendida dentro da sua dimensão, dentro do espaço em que ela existe, desde que isso não venha a ferir o direito de ninguém, nem a integridade de ninguém. Muito obrigada. Ó, Juvencio Neto diz que é seu mega fã. Manda um beijo, manda um beijo. Um beijo pra você, Juvencio Neto. Um beijo. Juvencio. Nossa, todo mundo fala marral pra você. Beijo. Eu concordo plenamente com o que você disse. A cultura do pancadão, ela é muito legal, o funk é legal, é uma manifestação. Mas existe um negócio chamado poluição sonora. Não me matem, mas existe um limite de decibéis. Para não poluir o espaço decibel do coleguinha. Aí, Eu adoro dançar um pancadão. Eu vou até o chão, meu filho. Eu vou mesmo. Solta aí. O que é que você soltaram aí? O que ela disse aí? Corta aqui. Isso. que é o Dança aí, Vivi. Dança aí. Aí os caras já vai lá. Ô, procura. Corta aqui pra mim. Segura. Opa! É muito bom. Corta pro secretário da Cultura aqui com a gente. Tadinha, que vergonha, né, cara? Pode cortar. Ó, a gente traz a secretária da Cultura de Ribeirão Preto. Bailarina. E bota um funk, velho. Bailarina, né? Viajou o Tem mundo. uns funks interessantes, tem uns funks de empoderamento, tem umas Tem. feministas que usam o funk pra se Um beijo pra todos os funkeiros das nossas idades. Olha, ela primeiro fala pra baixar o som, depois ela manda beijo. É mais política que a Vivi. Eu adoro, gente, mas tudo tem seu momento. Impossível. Mas por falar em política, deixa eu me fazer uma pergunta aqui para nossa secretária, porque agora eu estou interessado na secretária. A bailarina foi no primeiro bloco. Secretária, é o seguinte, dá para fazer cultura sem fazer política? Claro. Tem muita gente fazendo cultura sem fazer política. Eu acho que as coisas são intrínsecas, não dá para pensá-las separadamente, porque é a política que promove condições para a cultura ou não. E a cultura arruma meios de se... A gente produz pela criatividade. Quando a gente não tem recurso, a gente busca outras fontes. Quando a gente não tem políticas culturais, a gente procura outros caminhos. Então, eu acho que se existe diálogo entre política e cultura, tanto melhor. E é isso que nós estamos tentando. Agora, se ele não existe, a cultura dá um jeito de sobreviver. Ela é criativa, a cultura se reinventa, ela é criativa. Entendi. Diferente da saúde, que depende de políticas públicas diretamente. A cultura se faz. Ninguém breca o que a gente é e o modo de ser e viver, né? É algo que acontece naturalmente, independente Flui. de tendo ministérios ou secretarias Quando ela é ou não. incentivada, tanto mais ela cresce, tanto mais ela... Você saberia, por exemplo, obviamente que eu não sei, sinceramente, algum país reconhecidamente bom nessa parte cultural, que investe Vários. Ah. Você vê, por exemplo, o respeito que a Alemanha, diversas Acho que o cidades Japão alemãs também deve ser. têm pela manifestação do artista de rua. Qualquer esquina você vê alguém tocando, você vê alguém se manifestando culturalmente, artisticamente. Você vê companhias grandes. As pequenas cidadezinhas da Europa, elas têm o seu corpo de baile, a sua orquestra, o seu coral. Então, não só essas formas de manifestação cultural, mas outras mais populares, de rua mesmo. E eles dão uma importância a isso que a gente Respeito, não né? alcança. Só quem vai. Eu estou falando que eu fui em alguns lugares, em alguns países, que, nossa, você num lugar, você tem um museu, você tem... Aqui os museus, eles têm uma conotação diferente de Exato. museus em outros países. É o hábito de frequentar. É um né? hábito. Ai, o que foi? Tô muito chique falando isso, gente? Não, Só não, porque eu fui no eu Louvre? lembrei de algo muito idiota que eu fiz quando eu era mais jovem, dentro de um Ai, meu museu. Deus. Todos Na verdade, nós. não foi dentro de um museu. Não. Você ficou brincando de Dona Não, Beijo aqui foi no um Museu do Café? Sabe, em Curitiba, é Niemeyer, Oscar Niemeyer, o nome do museu de Oscar Curitiba? Niemeyer. Foi lá. Eu uma vez, eu vou confessar, já faz tempo, uma vez eu fui neste bendito museu, que inclusive é um belíssimo museu, maravilhoso. Eu, como era um cara que não entendia... Aquele que é uma espaçonave, sim? Isso, pesquisa na internet, é maravilhoso. Leva o nome do Oscar Niemeyer, porque inclusive foi Desafiamos, projetor. produção, procura. Proscura aí. Não, os caras não podem nem risada na hora certa, você quer que eles caçam foto do Neymar? Vamos lá. Ó,
Enfim, aí eu tava lá e aí eu fui fazer uma matéria, na época, para uma matéria, tipo, comecinho de carreira, né? Fui tentar zoar na matéria. Aí, cara, tipo, tinha cada obra de arte tipo, gigante, tinha um quadro, é bem grande o museu, que tinha 30 metros lá, o quadro. Aí eu fui comentar, eu fui sozinho, escondido, tipo, dei um miguezão, tava filmando escondido, o povo lá do museu não sabia. Aí eu ficava lá, olha aí, esse quadro aí, cara, 30 metros, olha o tamanho desse negócio, o cara é mó desocupado, né? Não sabia, tipo, não tinha nada pra fazer, ficar pintando essa porcaria aí. Olha o outro aqui, ó. Cara, eu desci a língua Você falou em isso todos os lá. artistas do museu. E isso foi ao ar em algum lugar, eu não vou falar onde foi, porque já faz um bom tempo, então vocês vão encontrar. Foi neste país, entenderam o que você estava falando? Não, queriam foi me no pegar outro, lá no depois. Curitiba. Queriam me pegar. E eu, olha, e sinceramente, olhando hoje, realmente, eu fiz uma mega besteira. De verdade, a arte é sensacional. E eu, olha que ignorância, eu estava no Louvre querendo ver a área de Monet, quando um trabalhador lá disse assim, Monet tem seu próprio museu na cidade lá, não sei das quantas, e eu não... E eu preciso ir lá. Eu só quis dizer isso para ficar chique. Isabela, vamos voltar aqui com a nossa bendita entrevistada. Isabela, eu queria saber o seguinte, na verdade, eu tentei dar uma estudadinha sobre você, tá? E o seu Facebook é bem movimentado, né? É bastante, Nossa mais do que eu Senhora. gostaria às vezes. Mais que você gostaria. O fato de hoje estar à frente da pasta da Secretaria da Cultura em Ribeirão Preto, você tem que fazer malabarismo. Estou aprendendo. Malabarismo. Porque é uma Uns secretaria, developers, né? porque é uma secretaria que não é só em Ribeirão, na verdade, qualquer cidade, uma secretaria que não tem muita verba, mas tem que trabalhar e tem que ser eficiente como todas as outras. Mas a gente está apoiando, eu estou bem apoiada pelos colegas mesmo. Existe uma transversalidade entre as secretarias e isso está fluindo legal. Peraí, deixa eu fazer uma correção, talvez você está em casa, você vai falar assim, como assim não tem muita verba, Marral? Tem milhões de reais. Cara, até tem, mas estou comparando com saúde, com educação, tá? E com outras aí. Pode seguir. Nem é tanta verba assim, a gente realmente, de uns anos para cá, o orçamento da cultura, ele diminuiu. Isso por uma condição que não é só da cultura, é geral, é de como nós encontramos a cidade, né? Isso é indiscutível. Agora, existem 1000 formas criativas de tentar aditivar esse orçamento, de tentar fazer mais coisa com menos. E isso requer também uma força-tarefa conjunta, requer que as pessoas corram junto em vez de correrem contra. Por que você acha que... Tem um vídeo muito famoso na internet desse ano, do ano passado, que é o João Dória, um agente cultural, que eu não lembro o nome dele, mas bem respeitado em São Paulo, e o Silvio Santos. Que trio, hein? E no vídeo, muita gente já deve ter visto, eles estão falando de uma área que o Silvio Santos tinha, que eles querem implementar algo cultural lá, e ele fala, e o Dória fala, ok, o Silvio fala, vamos supor que eu dou a área, o que você vai fazer? Eu vou criar tendas lá, fazer não sei o quê. E quem vai bancar? O Dória falou, né, tipo, a prefeitura não tem dinheiro. Ele falou, a iniciativa privada, nós vamos dar um jeito da iniciativa privada bancar. Dória, você não tem seus amigos? E aí o vídeo continua lá e eles vão discutindo. Depois, se vocês quiserem, vocês assistam a pesquisa que vocês vão achar. Hoje, é muito comum ver pessoas de iniciativa privada criticando atitudes de pessoas da cultura no sentido de... Vou tentar ser direto. Direita e esquerda. Grande maioria do povo da cultura é esquerdista. Gente, eu estou só falando o que... Tem algumas perguntas aqui que não são regras, mas pelo menos o que as pessoas falam. Que a maioria do povo da cultura é esquerdista. Defende a Dilma, defende o Lula. Hoje talvez mudaram de opinião, mas defendiam bem. Defendem, enfim. E outros defendem a direita. Você acha que é real essa afirmação ou não? Eu acho que existe uma defesa de... A gente não pode levar nem a política nem a cultura no nível Corinthians-Palmeiras. Não é time de cá e time de lá, não é assim que a gente tem que enxergar a cultura nem a política. Eu acho que tudo é uma questão de... Estou tentando procurar as palavras aqui exatamente por conta do politicamente correto, né? Para não sair no jornal amanhã, Isabela, esquerdista. Queremos continuar com este programa no ar, é importante que... E aí o que a gente verifica é o seguinte, talvez a maioria das pessoas que se manifeste publicamente em relação à cultura tem uma postura de esquerda, uma postura dita de esquerda. E algumas pessoas que talvez apareçam publicamente criticando a cultura e as pessoas que fazem cultura têm uma postura dita de direita. Eu acredito que existe gente fazendo cultura na esquerda, na direita, na zaga, no centroavante, em tudo quanto é lugar. E cultura não é política, cultura é cultura, gente, é manifestação.
Agora, não tem como separar posicionamento político, muitas vezes, do seu fazer cultural. Por exemplo, existem artistas que, no seu fazer, na sua arte, na sua obra, no que ele pinta, no que ele atua, ele expressa a sua posição política. E, muitas vezes, ela é dita como uma posição de esquerda, porque critica um governo vigente, ou é dita como uma posição de direita, porque é uma arte tida como elitista. Então, da época, por exemplo, em que o Gilberto Gil era o nosso ministro da Cultura, deu-se uma grande visibilidade para as culturas populares, para as culturas de matriz africana, para as culturas populares mesmo, aquelas para as quais ninguém olhava antes. Porque quando a gente falava em cultura, se falava em orquestra, se falava em coral. E aí ficou essa subdivisão dentro da cultura. A cultura, o que o filho do Bolsonaro uma vez se colocou dizendo que era a alta cultura e a outra cultura. Como se a gente pudesse separar uma alta e uma baixa cultura. Enfim. Entendi. Tudo isso é cultura. Mas o que a gente mais vê são manifestações sociais e principalmente em rede, usando se colocando através da sua arte, e a gente vê muita gente da esquerda dentro dos meios de... Uma vez nós estávamos falando sobre isso num coletivo aqui em Ribeirão, conversando sobre porque isso. essa pergunta é pertinente. É muito raro você ver um artista militante De desse direita, atrás da causa. tipo o Alexandre Frota, grande artista. Ali não é artista, ali Grande estamos artista. falando de uma... Você foi de uma irônico figura nessa, pública. Chefinho, ou não? Não sei. Eu acho que ele foi Vai irônico. do bom tomara. senso de quem interpreta. Vai Tomara. pelo bom senso de deixar vocês na dúvida. Mas obrigado por ter respondido. Agora a gente vai para um quadro aqui do programa, que hoje não tem vinheta para este quadro. E, Rafa, você quer inventar uma vinheta? O quadro já existe, chama Na Champa. Posso só falar um negocinho antes da champa? Não. Não dá tempo? Pode, Ah lá, fala. estamos maltratando a amiga. Fala. Aí, ó, feminista vai me matar. Fala, Vivi. Um beijo fala. pra Cida Lisboa. Cida, um beijo. A Cida tá assistindo a gente. Lembra a produtora do Rio de Janeiro que estava aqui? Um beijo, meu amor. E o William Rubio pergunta sobre a situação dos artistas de rua do calçadão do centro. Ah, você diz aqueles que ficam pintados de prata? Aqueles também que ficam lá cantando, William Rubio? Mas enfim. Nós temos várias Ó, tem manifestações. uma pergunta no WhatsApp de aqui. arte. Deixa o WhatsApp na tela aí rapidinho. Segura na champa aí que eu vou fazer essa pergunta. Ó. Boa noite. Mandou pra você, Vivi. Boa noite, Vivi. Um abraço. Boa noite. Quem é você? Aqui é Zezinha, funcionário do Teatro Municipal. Ai, meu amor, um beijo. Uma pergunta pra Isabela. Você é casado? Não, brincadeira. Não fez essa pergunta. Zé. Uma pergunta pra Isabela. O que esperar da cultura esse ano pra nossa cidade? Ô, Zezinho, primeiro um grande beijo pro Zezinho, pro Doni, pra tanta gente que fez tanto pelo teatro. Nós estamos também com uma equipe porreta lá, os meninos são ótimos e fazem muito mais do que eles precisariam fazer por amor ao espaço e por dedicação Ficam mesmo. meses sem receber, às vezes ficavam, né? Ficavam, agora tá tudo ficavam em dia lá. direitinho. A arte Aí sim. acontecer. E o Zezinho sabe dessa luta aí, ele passou O que por toda esperar essa... da cultura de O que Ribeirão? esperar da cultura de Ribeirão em 2018? Da cultura de Ribeirão a gente pode esperar muito, porque Ribeirão produz muito. Agora, da Secretaria de Cultura também. A gente está com excelentes planos, eles dependem de uma série de condições para se viabilizarem, mas nós estamos conseguindo configurar coisas que começaram a ser estudadas e delineadas em 2017 e que agora tomam um corpo em 2018. Por exemplo, a gente conseguiu colocar nos centros culturais projetos de formação gratuitos. O projeto Guri veio para a municipalidade, ele estava meio distante. É um projeto de ensino de música e promoção social através da música. O projeto Alma, que faz essa continuidade da formação depois do Guri, que é muito interessante e promove a gratuidade, porque durante um tempo a gente tinha a condição de cobrança, né, nesses centros culturais, e a gente precisa que a arte e a educação chegue à população de Ribeirão, que seja acessível e que seja gratuita. Muito Mesmo porque obrigado. isso é promoção da educação integral. De uma forma ou de outra, você está ocupando a criança no contraperíodo escolar. Então, isso é cumprir também o Plano Nacional de Educação. Tem várias ações em... Então, esse ano vai ser Oi, muito Rafa. bom. Fala. Antes de Tomara. ir pro quadro, Você que tá gago? gostaria de até ressaltar uma coisa. Eu que hoje sou profissional da música, a gente ganha dinheiro com isso. Eu comecei é que eu sou de Bebedouro, tá aqui perto, mas quanto a cultura da cidade, o investimento na cultura nas escolas municipais é importante. Eu comecei cantando em coral municipal, eu comecei tocando lata no Bate-Latas, no Bebedouro, comecei tocando violino no Projeto Guri. E aí que despertou não só a minha vontade de ser músico, mas de muitos colegas. E eu acho que
é só um... É verdade. A cultura Tem toda a razão. transforma o ser humano, transforma Sim, o isso é ser verdade. humano em uma sociedade. Toda a razão. As pessoas veem a cultura Exato. como um enfeite ali de alguns, né, oba-oba, mas a cultura é muito importante. O chefe está com pressa para fazer umas sampas, gente. Gente, vamos fazer, Tá corrido. Eu quero brindar, eu quero Tá brindar, corrido. quero brindar. Ó, só agregando no que o Rafa falou, as igrejas também, tá? Muitas igrejas formam muitas pessoas culturalmente, musicalmente, por aí vai. Sim. O seguinte, ó, já mandaram aqui pra nós 2 taças. Rafa, inventa uma vinheta pro Na Champa, vai. Que chique isso! Na Champa. Adorei esse negócio, que inventa um nome inventa na hora, né? quadro e ele tem que criar. Vamos brindar. A Tá? cultura. Vamos brindar a A cultura. cultura. Ó, mas deixa eu te explicar esse quadro aqui. Não beba ainda. que Esse um quadro é o propósito seguinte, é um aí. quadro que a gente inventou, não copiamos de ninguém, foi uma ideia da Lica Jimenez. Né? Muito original. Beijão pra você, Lica. Inclusive eu queria falar que eu assisti um vídeo teu essa semana, assisti no YouTube, e um grande colega nosso, que tem o mesmo sobrenome que você, o Orlando, Pessote. ele fez com você no café, que vocês brindavam lá tomando café. Você compôs de nós, seu safado. Orlandinho, você está convidado para sentar aqui abraço nesse pro sofá Orlando. também, tá? Você vai... Espera aí que a cartinha vai chegar aí para você sentar aqui e participar do nosso programa. Você sabe que eu gosto muito de você. Ó, vamos lá. Como funciona o Na Champa? Você deve saber porque você fez igualzinho lá no Orlando. A gente vai jogar algumas fotos na tela e eu quero saber se você pagaria uma champa para essas pessoas. Sim ou não. Ah, quer que eu dou outro tapa na TV? Champa é muito caro, a gente desligando não isso tem aqui? orçamento para pagar a champa. Pode Não, ser mas não café? fica cegado que o nosso programa Quer paga. ver? O primeiro é o Nós Billy somos Elliot. ricos. Tô brincando. Nós somos ricos. Quer ver? Já jogou o primeiro aí. O primeiro nome, João Amoedo. Você pagaria uma champa pro João Amoedo? Sabe quem é o João Amoedo? Eu não o conheço pessoalmente, nunca troquei ideia com o João. O João, ele é liberal, pré-candidato a presidente do Brasil, nem de esquerda nem de direita. Não, conheço a história do João, mas Não não, sei a opinião conheço dele sobre a pessoalmente. cultura. Eu acho que eu beberia uma champanhe com ele para saber quem ele é. Ah, é? Então paga. Ok. Então vamos Então brindar paga. aqui, pagar a champa pro João Amoedo. Eu vou esperar o rapaz chegar ali para apertar o play na palminha. Enquanto isso, eu vou, Estamos vou bebendo? enrolando aqui. Meu Vamos tomando aqui. Deus. Aí, chegou! Ó, Rafa e eu brindamos aqui. Sabe que o também, pessoal me tá? para na rua? Fala assim, Mal, você dá muita febre A nos gente tem caras. água. É Heineken? A gente tem vinho, né? Bebemos vários aqui, ó. O deles é Ame Arthur, que eles estão Nossa, é tomando Ame lá. Arthur. Vamos pro próximo. O próximo, quem que é o nosso próximo aí na champa? Pra quem a Isabela paga uma champa? Eita, esse aqui nós já sabemos a resposta, mas vamos lá. Você pagaria uma champa para o Bolsonaro? Eu acho que do Bolsonaro eu conheço o suficiente para não precisar beber com ele. Não paga Nem champa. pagar nada. Mas são Porque dois se ele pré-candidatos a quiser presidente pagar alguma aí. coisa para a cultura, a gente aceita, mas champanhe acho... Não, tem Não. champa para Bolsonaro. Não tem champa para Bolsonaro, não tem palminha, então. Os caras ali podem ficar enrolando, não precisa pôr palma mais. Tá? Pode pôr o próximo, não? Vamos para o próximo. Gilberto Gil. Ó, também não conheço o suficiente, pagaria uma champanhe para saber um pouco mais sobre ele. Aí. saber um pouco Como mais. pessoa, Então como vamos brindar profissional, aqui. sei o suficiente. A champa pro Gilberto. Gilbertão. Cara, isso é cultura brasileira, que letra maravilhosa. Vamos para o próximo. Você paga uma champa pra mim, companheiro. Eu não vou conseguir pagar uma champanhe para ele, porque ele vai estar provavelmente inelegível. Então a gente não vai ter como sentar junto, não vai ter Você acha como... que vai estar preso aí? Você acha que esse Não mês ele sei, roda? eu acho que é melhor a gente nem marcar champanhe. Não. Não. Se fosse vai pinga, rolar. ele topava, hein? Vai do Que isso, chão. companheiro. Tem mais ou é o último? Ou acabou isso? Ah, tem ele. Tchau. Ele não bebe, ele é evangélico, então não pago nada para ele. Não. Rapaz, ela pagou champa pra 2 de 5, cara. Tá vendo? Que É isso? muito champanhe, champanhe tá caro, Que imagina. isso, hein? Vamos Que investir em isso? outra Ficar coisa. pagando pra um povo que não tá nem aí. Vou falar. Olha, a gente está bem próximo do final do programa, mas eu ainda quero te fazer 2 perguntas rápidas por assuntos polêmicos. Porque, Rápidas e indolor. talvez serão dolores. Porque eu quero saber a tua opinião, dependendo da resposta. Para não perder o costume. Né? Eu quero saber a tua opinião sobre se você é a favor ou contra a liberação da maconha. Eu acho que a liberação de todas as... A proibição gera a violência, porque existe uma violência policial para a repressão dessa demanda. Acho que as pessoas que estão interessadas em usar qualquer substância ilícita vão conseguir isso por vias legais ou ilegais. Então, para que a gente tenha muito menos violência em relação ao próprio tráfico e em relação ao combate do tráfico, que é alguma coisa que gera uma violência significativa, porque ela não bate no menino que está lá
na classe média alta e que faz consumo de maconha ou de qualquer outra substância. Ela bate na periferia, onde as pessoas não têm defesa, não têm direito a nada, e funciona como um mecanismo de higienização social, que é uma criminalização mais da pobreza do que da própria droga, mais da substância do que do próprio ato de consumir. Então, vamos deixar claro aqui também o quanto os políticos ganham, né, com a maconha. Não legaliza porque muitos políticos ganham. Eles vendem? E a maconha em si, a planta, ela é remédio e liberado em muitos países. Exemplo então, o elemento maconha aqui no Brasil, ele tem essa conotação. A maconha do tráfico. Mas eu já vi pessoas curarem Parkinson, insônia, xiriri, tralala, tralala. Acho que até as outras substâncias. A questão da proibição gera um é comércio ilegal. Na tua opinião, você acha que tem que liberar tudo, então? Eu acho que, claro que existe um problema de saúde pública que precisa ser tratado, que é o vício do crack, que é o vício da cocaína, uma série de outras. A gente não conhece histórico de vício em maconha, então isso é relevante pensar que não dá para tratar com igualdade todas as substâncias. É porque metade dos artistas que eu conheço é tudo maconheiro, velho. Ô, raça. É por isso que eu fiz essa pergunta. Apresentadores também. Por isso que a gente também tem um monte que eu conheço. Está aqui defendendo. Tem um monte que eu conheço. Aí, ó. Olha, mais uma pergunta. Também polêmica. Você é a favor do aborto? Tem uma fala da Malu Mader bem relevante, que, num programa de TV, inclusive, que ela diz: não tem ninguém a favor do aborto, ninguém quer matar, ninguém quer tirar a vida. Mas o aborto acontece, ele é fato, e enquanto ele não for feito de forma legal, as pessoas vão continuar fazendo. É uma questão de saúde pública também, uma questão de olhar para isso. As pessoas são muito moralistas, a gente é bom juiz e péssimo em se colocar na pele dos outros, né? Geralmente, quem tem dificuldade com o aborto é a pessoa que não tem condição social para fazer, não tem condição financeira para fazer isso. Porque você não fica sabendo, por exemplo, de abortos da alta classe. Mas eles acontecem nas clínicas com a maior condição de higiene possível. Agora, esse aborto que mata, esse aborto feito o aborto com da favela, o aborto da favela, né? Que é aquele que não é uma escolha de vida. Eu não quis ser mãe agora, é aquela coisa: eu já tenho 20 filhos e não posso ter 21, ou eu não posso arcar com isso. Ou vítima de estupro. Exato. Ou N coisas que criminalizar o aborto não resolve nada. Exato. Criminalizar diversas situações não resolve o problema delas. Resumindo, é a favor ou não? Eu sou a favor da legalização da situação do aborto. Entendi. Em casos específicos ou porque a pessoa... Pelo direito de escolha sobre o próprio corpo. O corpo é meu, o corpo é seu, a gente versa sobre ele e faz com ele o que quiser. Ela é porreta, a mulher fala mesmo. Aí cada um tem a sua opinião, corpo, né, minhas sobre regras. Isso, né? Infelizmente, nosso programa está terminando. Já batemos. Cadê o A do João? Não vai ter? Não tem A. Vamos gravar um A aí qualquer dia desse. Vamos. Não, já bateu o nosso horário. Eu quero te agradecer muito, tá, Isabela? Foi muito legal entrevistar você. Eu que queria agradecer pela oportunidade, por ter sido suave. Fomos suaves hoje. Como este vinho. Legalização. Assim como este vinho. Fomos super suaves hoje. E muito obrigado. Desejo sucesso para você, tanto na sua carreira profissional como bailarina. Não sei se você pretende... Óbvio que eu acho que nunca para, né? Conheço pessoas... É igual o vinho, conforme os anos vão passando, vão melhorando. E também na sua carreira polêmica. Menino, segura aí. A maior parte dos É a Cíntia que está aqui sentada. Aqui, te chamaram de estereotipado e preconceituoso. Ai. Porque você falou que a maior parte dos artistas é tudo maconheiro. Não é a maior parte. Flávio, por Corta que isso é ofensa? Não é a maior parte. Metade. Metade. Mas isso pra mim não seria ofensa. E daí? Não. E eu falei, e mais? Volta aqui pra mim. Os que eu conheço, eu não conheço muitos. A Isabela tinha acabado de fazer uma boa análise social sobre o tema e você comenta isso, Marral, é isso que ele está dizendo. Muito obrigado. Para, gente, ele é todo paz e amor, viu? Não, tá certo. Muito obrigado, eu agradeço e respeito a sua opinião. Olha, terminamos, infelizmente, este programa. Eu quero agradecer muito a você, mais uma vez, Isabela, por estar aqui com a gente. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!